Na madrugada abafada de uma Nova Orleans esquecida pelo tempo, onde as vielas exalam o cheiro de podridão e voodoo, um homem chamado Ellis Donahue caminhava em silêncio com os bolsos vazios e o orgulho esmagado. Era músico de bar, com talento, de gênio e azar de maldito. Tocava saxofone com a alma, mas ninguém queria escutar. A cidade repleta de lendas e superstições já tinha sonhos enterrados como as centenas de vezes. Mas Ellis não queria ser mais um corpo boiando nos pântanos. Ele queria ser lembrado. E nessa noite específica, seu destino cruzaria com algo muito mais antigo do que a própria cidade. Ele acertou o som de um tambor ancestral até uma casa decrépita no French Quarter. Lá dentro, uma mulher cega, vestida de preto e rodeada de velas, o aguardava como se já soubesse tudo sobre ele. "Você quer ser rico?" Ela sussurrou com uma voz que parecia feita de ossos se partindo. "Quero ser eterno", respondeu Ellis. E o pacto foi selado com o sopro do saxofone e o corte de uma navalha. A partir da manhã seguinte, a vida de Ellis mudou como em um passe de mágica. Um empresário apareceu do nada e ofereceu um contrato. Milionário. Seu nome estampou revistas. Suas músicas viraram trilha sonora de filmes e comerciais. Casas, carros, mulheres. Nova Orleans virou seu palco, e ele, o astro principal. Mas a cidade nunca dá sem cobrar. E em cada nota que ele tocava, ouvia-se um lamento. Os jornais foram a noticiar desaparecimentos estranhos ligados a seus shows. Fãs enlouqueciam e se automutilavam após escutá-lo ao vivo. Um crítico que o chamou de exagerado foi encontrado reforçado com cordas de saxofone. E todas as noites ao dormir, Ellis via a mulher cega em seus sonhos, sentada sobre uma cadeira no meio do pântano, sorrindo com dentes de ferro. Ela dizia: "Você não ficou rico, você ficou meu." Quanto mais Ellis cresceu, mais a cidade apodrecia. As ruas foram a se encher de neblina negra sempre que ele passava. As plantas murchavam ao seu redor. As crianças choravam ao ouvir sua voz. Ele tentou fugir, mudar de cidade, mas onde quer que fosse, Nova Orleans o perseguia. Era como se a cidade estivesse dentro dele agora. Em Nova York, foi preso por um crime que não lembrava ter cometido. Em Los Angeles, acordou com símbolos cortados em seu peito. Em Chicago, foi atacado por um grupo de mendigos que gritavam: "Devolva o que roubou!" E o que Ellis descobriu foi a própria sorte dos outros. Para cada dólar que ganhava, alguém afundava em sofrimento. Ele não ficou rico com talento, ficou rico com dor. Desesperado, ele voltou à mesma casa onde tudo começou. Mas não havia mais casa, apenas ruínas queimadas. No chão, uma inscrição em francês antigo dizia: "Le diable prend toujours son dû." O diabo sempre cobra o que é seu. E então, a cidade começou a falar. Os becos sussurraram seu nome. As sombras o seguiam. Ele se trancou num hotel decadente na Bourbon Street e por 3 noites, coincidentemente enquanto a cidade sugava cada pedaço de sua alma. Não havia mais espelho em que pudesse se olhar, pois onde havia seu reflexo, agora só havia a mulher, cega. Ela ria, sempre ria. Na última noite, um clarão vermelho envolveu o quarto, e na manhã seguinte, apenas o saxofone estava ali, sentado sobre a cama, com sangue fresco saindo pelas chaves do instrumento. Desde então, toda vez que alguém toca aquele saxofone, que agora está trancado num cofre do Museu de Música da cidade, um novo pacto se inicia. E Nova Orleans canta. Ela canta em lamentos, em sombras, em gritos abafados de almas vendidas por ambição. Dizem que Ellis Donahue ainda anda por lá, tocando nas viagens vazias ao lado do diabo, esperando o próximo artista frustrado, faminto por fama, disposto a dar tudo, até o que não tem, em troca de um pouco de brilho nas trevas. Porque na cidade ficar rico é fácil, difícil é sair vivo depois. Após o desaparecimento de Ellis Donahue, a lenda foi abafada. A polícia registrou o caso como suicídio não confirmado. Já o Museu de Música de Nova Orleans esconde o saxofone, em uma sala onde ninguém entra desde 1979. Mas as coisas enterradas não permanecem quietas em uma cidade amaldiçoada. Décadas depois, um jovem chamado Jared McLean, nascido e criado nos subúrbios decadentes de Baton Rouge, contou a história numa noite de bebedeira,
contada por um velho mendigo nos degraus de um bar. Jared, um aspirante a produtor musical, falido, obcecado por beats e fórmulas mágicas para o sucesso, riu. Mas algo nessa história ficou com ele. Nos dias seguintes começou um sonhar com um saxofone que tocava sozinho, e a Cordova com sangue saindo do ouvido. Ele pensou que era estresse, ou talvez algo mais. Então decidiu ir até Nova Orleans atrás do instrumento. Por que não? Disse. Se Ellis ficou rico, por que eu não posso? Jared invadiu o Museu de Música numa noite chuvosa, usando um crachá falso e os corredores vazios a seu favor. As câmeras foram desligadas por conta de uma manutenção no sistema de segurança. Ele sabia onde procurar. Sala D17, andar inferior, atrás da ala de instrumentos amaldiçoados. A porta estava enferrujada, mas não trancada, como se alguém quisesse que ele entrasse. Ao abrir, uma corrente de ar gelado soprou do escuro, e no centro da sala estava o saxofone de Ellis, intacto, brilhando como se tivesse sido limpo recentemente. Jared se moveu devagar. Havia uma partição sobre a mesa com símbolos que não reconhecia, mas que podia entender, como se a música estivesse sendo sussurrada em sua mente. Ele levou o saxofone para os lábios e soprou a primeira nota. A cidade gemeu. Na mesma noite, o perfil de Jared explodiu no TikTok. Seus vídeos antigos, que nunca bateram 100 visualizações, atingiram milhões. Uma mensagem chegou de um número desconhecido. Parabéns, está pronto para a próxima fase. Ele foi convidado para uma entrevista com uma avadora de Atlanta, com voos pagos e hospedagem de luxo. Durante o voo, a aeromoça lhe serviu vinho tinto escuro como sangue e piscou com olhos completamente negros. Jared ignorou. Na reunião com o executivo da gravadora, a sala não tinha janelas. O contrato foi impresso em papel grosso e quente. Assine com sangue, disse o homem, entregando uma pena vermelha. Jared riu, achando que era uma metáfora. Mas quando encostou o dedo, a pena absorveu seu sangue sozinha. E ao discutir, sentindo uma parte de si se desprender, como se nunca mais fosse dono da própria sombra, Jared se tornou uma atração global em menos de 2 semanas. Seu single, Black Sound, alcançou o primeiro lugar nas paradas mundiais. Mas algo estava errado. Fãs começaram a ter convulsões ouvindo sua música. Apresentadores de TV se recusavam a entrevistá-lo, alegando presenças estranhas. Durante os ensaios, um repórter morreu ao vivo enquanto o introduzia em um programa. A polícia investigou, mas as câmeras foram desligadas no momento da morte. Jared tentou ignorar tudo isso, mas à noite a mulher cega aparecia na beira da cama. Sorria e dizia: "Você está apenas começando." Ele começou a perder o sono e a fome, mas nunca o sucesso. Era como se o mundo estivesse morrendo ao redor dele, mas ele continuava brilhando. Aos poucos, Jared descobre o real significado do pacto. Cada seguidor novo era uma alma doce, cada stream, uma vida encurtada. Ele era o novo instrumento do diabo, não apenas com o saxofone, mas com sua própria voz, sua imagem, sua influência. Ele tentou parar, apagar suas contas, fugir. Mas a cidade chamava. Nova Orleans estava viva, e agora ele era parte dela. Um ser, um caminho para perder completamente sua humanidade. Em sua última tentativa de salvação, Jared foi até um templo, voodoo escondido na periferia da cidade, exigindo uma ajuda sacerdotisa para quebrar o pacto. Ela riu. Você não entende. Você nunca fez um pacto com o diabo. Você é o novo diabo. E agora, Jared, é sua vez de cobrar os contratos dos outros. A partir daquele momento, Jared deixou de ser uma vítima. Tornou-se instrumento. De dia, continuava como astro pop, gravando videoclipes, vendendo milhões, dominando as paradas. Mas à noite, seu corpo foi adquirido por outra entidade. Algo que caminhava em silêncio pelas ruas escuras de Nova Orleans, usando o nome e o rosto de Jared como disfarce. Ele batia em portas antigas, revisitava roupas abandonadas, aparecia diante de homens e mulheres desesperados, oferecendo tudo o que eles sempre sonharam: fama, dinheiro, saúde, beleza. Bastava persistir. Jared acordava sujo de lama, às vezes com sangue sob as unhas,
sem saber o que havia feito. Ouvir sussurras dentro da própria mente. Vozes de pessoas que ele nunca viu. Nomes, dados, dívidas. Ele se tornará o cobrador de contratos vencidos. A cidade tinha um novo senhor, e ele era o rosto do inferno disfarçado de celebridade. A cidade especifica um festival em homenagem a Jared. Chamaram de Noite de Luzes, um evento transmitido ao vivo para mais de 80 países. O palco foi montado no centro histórico, com velas negras espalhadas pelas ruas e sinos tocando às 3 horas da manhã. Mas ninguém sabia que aquilo era um ritual. Quando Jared subiu ao palco, usou um terno vermelho e o saxofone original de Ellis, os primeiros acordes ecoaram como trovões. Pessoas desmaiaram. Outros riram de forma incontrolável. Os que assistiam de casa alegaram ter visto os olhos nos cantos das telas. As câmeras se desligavam sozinhas. Os que estavam presentes, no entanto, jamais saíram dali. A gravação oficial desapareceu da internet em menos de 24 horas e as autoridades informaram que foi um evento experimental de realidade aumentada. Mas nas viagens de Nova Orleans, todo mundo sabia. Aquilo foi o maior sacrifício coletivo da história dos pactos, e Jared era o maestro. Em uma madrugada silenciosa, Jared concordou em seu apartamento de luxo em Miami, suando, ofegante. Havia uma figura sentada à sua frente. Era Ellis Donahue, ou melhor, o que restou dele. Com a pele cinzenta, sem olhos, o antigo músico murmurou: "Você está indo rápido demais. Eles vão te derrubar." Jared tentou fugir, mas ao olhar para o espelho do banheiro, viu que não tinha mais reflexo. Em vez disso, via uma cidade subterrânea, feita de chamas e ossos. Vozes ecoavam em um sono. "Devolve o que me pertence." Jared caiu de joelhos. Era tarde demais? Houve uma escapatória? Ele tentou silenciar tudo, fugir do ciclo. Mas toda cidade amaldiçoada tem suas leis. E uma delas é clara. Quem ascende pelo pacto precisa cair diante do próprio símbolo. E esse símbolo era o saxofone, a chave de tudo, uma origem, e também a sentença final. Jared voltou para Nova Orleans, guiado por correntes invisíveis. Caminhou até o mesmo beco onde tudo começou. Lá encontrou uma mulher cega, agora com uma coroa de ossos na cabeça. Ela estendeu a mão e disse: "Você quer quebrar o pacto? Então escute." Ela entregou a Jared uma partitura escrita com sangue, instruindo-o a tocar a última melodia do saxofone. "Mas ao fazer isso, você se tornará o portal, e todos os outros virão." Jared hesitou. Chorou, mas já era tarde. Ele sabia que não havia como voltar. Tocou. Cada nota rasgou a realidade. O chão tremeu. As casas sangraram. Homens e mulheres se ajoelharam nos cantos da cidade, como se regularem seu novo senhor. Jared não morreu, mas também não viveu mais como antes. Tornou-se o novo guardião, o novo dono da cidade dos pactos. Nova Orleans voltou a dormir, por enquanto. Mas para aqueles que ouvem o saxofone à distância, saibam que o próximo chamado está próximo. E talvez seja o seu nome no contrato.